Durante séculos, milhões de pessoas procuraram Deus nos templos, nas religiões e no mundo exterior. Mas Neville Goddard faz uma afirmação de que muda absolutamente tudo. Deus nunca esteve separado de você. O poder que cria a sua realidade é sua própria imaginação. Se isso for verdade, significa que cada pensamento reforçado como real está moldando o seu futuro neste exato momento. Hoje você vai descobrir por que essa talvez seja a revolução mais transformadora de toda a obra de Neville Goddard. Fique até o final, porque uma única ideia pode transformar completamente sua realidade. Muito obrigado. O tema desta noite é o segredo da imaginação, que na verdade é o segredo de Deus, pois Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Portanto, quando falamos do segredo da imaginação, estamos falando do segredo de Deus. Usarei os termos esta noite na ordem em que são descritos nas Escrituras. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução todos deveriam almejar. Esses são os termos que Paulo usa em sua descrição de Cristo em sua primeira carta aos Coríntios: poder supremo, sabedoria suprema, deleite supremo. Eles residem na solução deste mistério, pois Paulo descreve Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e o livro de Provérbios descreve Cristo, chamado de Messias ali, como o deleite de Deus. Portanto, aqui, o poder supremo é aquele que descobre o grande mistério da imaginação. Espero, então, poder lançar alguma luz sobre este maravilhoso mistério esta noite, porque se você o encontrar, terá encontrado o segredo da atividade criativa de Deus. Ouvimos falar de tantos escritores que vivenciaram isso. Veja o caso do nosso falecido presidente, Herbert Hoover. Ele disse: a história da humanidade, suas muitas formas de governo, suas revoluções, suas guerras, e de fato, a ascensão e queda das nações, poderiam ser escritas em termos da ascensão e queda de ideias implantadas nas mentes dos homens. Eis aqui um homem falando que ocupou o cargo mais alto do mundo. Se ao menos pudéssemos controlar a imaginação dos homens, mas quem pode controlá-la quando esse controle é o próprio Deus? Você é livre para imaginar qualquer coisa neste mundo, e nenhum poder no mundo pode impedi-lo se você persistir nessa atividade imaginativa. Mas não somos disciplinados, somos distraídos. A propaganda controla o movimento da nossa atividade imaginativa. Você lê o jornal da manhã, liga o rádio, liga a TV e é distraído. Se você pudesse apenas imaginar o estado desejado, ir até o fim e permanecer nele como se fosse real, e permanecer fiel ao fim de uma maneira que ninguém conhece, ele se objetificaria em seu mundo, pois a realidade objetiva é produzida unicamente pela imaginação. Esse é o próprio Deus. Portanto, quando falo de imaginação, estou falando do poder criador de Deus. Estou falando de Cristo, que é o poder criador de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é a delícia de Deus. O homem, desconhecendo que pensa em termos de pessoa, desconhecendo que ele próprio é o primeiro em quem Deus habita, precisa descobrir Deus dentro de si. Ao descobrir Deus dentro de si, ele continua sendo uma pessoa, mas descobre Deus como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. E ele descobre, se observar o que está fazendo, que todas as suas atividades imaginativas eventualmente se tornam fatos objetivos. Mas a memória do homem é tão falha que ele não consegue relacionar suas próprias atividades imaginativas à colheita que vê em seu mundo e que é compelido a colher. Eis aqui um homem considerado sábio, com domínio da língua inglesa. Seus livros estão presentes em quase todas as universidades do mundo. Sei disso em quase todas as bibliotecas de língua inglesa do mundo. Ele já partiu deste mundo. Eu o conhecia muito bem, era um prazer tê-lo como companhia para jantares. Ele mudou de opinião com o passar dos anos, sim. Mas na década de 1930, quando escreveu Fins e Meios, foi isso que ele disse, e essa é toda a essência da obra. Ele disse: eu tinha motivos para não querer que o mundo tivesse um significado. Consequentemente, presumi que ele não tinha nenhum, e fui capaz, sem dificuldade, de encontrar razões satisfatórias para essa suposição. Ele presumia que não tinha nenhum.
Mais uma noite, ao sair do Teatro Ebel, depois de ter proferido minha palestra, olhei para as colinas de Hollywood e vi que toda a colina estava em chamas. Casas, quantas? Acho que foram 40 queimadas naquela noite. Uma dessas 40 era a casa de Aldous Huxley. Nela, ele guardava manuscritos de valor inestimável. Manuscritos não publicados por D. H. Lawrence, que lhe foram dados por ele. Manuscritos de sua autoria, uma biblioteca valiosíssima e belíssimas obras de arte feitas por membros de sua família. Ele tinha tantos gigantes intelectuais em sua árvore genealógica, tanto por parte de pai quanto de mãe, e herdou tantas coisas preciosas. Esculturas, pinturas e esses manuscritos maravilhosos. Tudo virou cinzas. Nada se salvou, exceto o terno que ele vestia. Então, ele tinha motivos para não querer que o mundo tivesse um significado e, consequentemente, assumiu que não tinha nenhum, e não teve dificuldade em encontrar razões satisfatórias para essa suposição. Isso era muito, e aparentemente esquecido, mas foi registrado em seu livro, escrito na década de 1930, chamado Fins e Meios. Ele seguiu sua vida, mudando de opinião de tempos em tempos, mas isso tinha que se concretizar. Então, não se enganem, disse Paulo, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Você semeará com sua atividade imaginativa? Tudo o que o homem imagina é o que ele semeia. E quando chega a hora certa para sua realização, ela acontece. E tudo o que ele prezava tanto nos últimos dias de sua vida se transformou em cinzas. Não tinha significado. O mundo não tinha significado para ele. Eram inestimáveis naquela época, e ele pretendia doá-las a uma de nossas universidades aqui na costa oeste, a USC ou a UCLA, pois foi isso que ele me disse. E então tudo desmoronou, tudo virou cinzas. Nosso vasto mundo é fruto da nossa imaginação, e nele só existe Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. O Evangelho de João nos diz: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não um nascimento físico, não segundo a natureza do sangue e da carne, mas de Deus. Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. É aí que o nascimento acontece, do alto, do seu próprio crânio, da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, Jeremias, cujo nome significa Jeová se levantará. Nesta passagem do capítulo 18 de Jeremias, você verá que o Senhor Deus Jeová é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. E o Senhor me disse, aqui Jeremias fala em visão, e o Senhor me disse, levanta-te, desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Então desci à casa do oleiro, e lá ele estava trabalhando na roda. E o vaso de barro se estragou em sua mão, e então ele o refez, fazendo outro vaso, como bem lhe pareceu fazer. Ora, a palavra traduzida como oleiro na concordância bíblica é imaginação, moldar, tomar uma decisão, determinar. Agora, no livro de Isaías, capítulo 64. Ó Senhor, Tu és o nosso oleiro, nós somos obra das Tuas mãos. O Senhor é o oleiro. Então, eu me dirijo ao oleiro, e o oleiro representa a imaginação. Onde posso encontrar o oleiro e o que ele está fazendo? Não devo recorrer à minha imaginação para ver o que estou fazendo, minhas resoluções, minhas determinações, o que decidi fazer de mim mesmo. Sendo o Senhor, e todas as coisas são possíveis para o Senhor, preciso levar em conta o que está ao meu redor, onde nasci, minha origem social, intelectual, financeira ou qualquer outra. Não se todas as coisas são possíveis para Deus, e Deus é a minha imaginação. Então, perguntarei a mim mesmo: o que estou imaginando a respeito de mim e das coisas ao meu redor? Se eu acreditar, por um instante sequer, que você é responsável pelo meu bem-estar, transfiro para você o poder que pertence a Deus, que sou eu mesmo. Se eu acreditar, por um instante sequer, que você pode me impedir de alcançar a realização do meu desejo,
Então o transfiro para aquilo que não é Deus, pois Deus é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Então, irei até a casa do oleiro para ver o que ele está fazendo. Desço até a casa do oleiro e lá está ele, trabalhando em sua roda, e o vaso em sua mão estava estragado. A ideia que tenho de mim mesmo não é aquela que eu gostaria de ser, está estragada. Então, não a jogo fora. Não cometo suicídio. Não me descarto. Remodelo o vaso. O próprio vaso que eu segurava em minha mão, eu o remodelo na forma completamente diferente que decido ser, o homem que quero ser. Esse homem agora, eu assumo que sou. E assim, tendo assumido que sou isso, permaneço fiel à minha suposição, e minha suposição, de uma maneira que ninguém sabe, eventualmente se objetifica e se torna um fato externo em minha vida. E o mundo dirá: que sorte a dele, que sorte, sem saber que a imaginação, que é Deus, e a fé são a matéria de que todo o vasto mundo é feito. Então, na minha imaginação, simplesmente assumo que sou o homem que quero ser. Tendo assumido isso, permaneço fiel à minha suposição, sabendo que, embora falsa no momento em que a fiz, pois foi negada pelos meus sentidos, negada pela razão, se eu persistir nela, ela se consolidará em fato de uma maneira que ninguém conhece. Não preciso elaborar os meios, simplesmente acontece porque todo o vasto mundo é eu mesmo projetado para fora. E qualquer um que possa auxiliar o nascimento dessa suposição será compelido a auxiliá-lo. Não preciso puxá-los um por um e dizer: você desempenha este papel e você desempenha aquele papel. Todos devem desempenhar o papel que lhes cabe para dar à luz aquilo que assumi ser, ou, aliás, aquilo que assumo que outra pessoa seja. Se amo alguém a ponto de me preocupar e desejar algo nobre para essa pessoa neste mundo, faço por ela o que faço por mim mesmo, porque sou apenas eu mesmo projetado para fora, só isso. Pois todo o vasto mundo está dentro de mim, somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Agora, as Escrituras nos dizem: por onde a planta do vosso pé pisar, isso vô-lo tenho dado. Observe o tempo verbal. Você ainda não entrou nesse estado, mas antes mesmo de entrar, ele já lhe foi dado. Você precisa ir e apropriar-se dele. Ele já lhe foi dado, pois a eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, que foi um ato de misericórdia. Assim, todo o vasto mundo do bem e do mal existe. Portanto, não considero que o justo ou o ímpio estejam em um estado supremo, mas sim que cada um desses estados pode ser afetado pela alma em seu devaneio entre o bem e o mal. Assim, ela realmente não sabe o que está fazendo. Ela cai em um estado ao ler o jornal, em outro ao ligar o rádio, em outro ao ouvir algo, um boato ou uma notícia de um amigo, e assim é movida de um estado para outro. Pode ser um estado bom ou um estado mau. Mas a imaginação, posso lhes dizer, nos espera com a mesma indiferença e rapidez quando a nossa vontade é má, assim como quando é boa. Eu crio o bem e o mal. Ouçam estas palavras extraídas de Deuteronômio. Eu mesmo, sou ele. Eu mato e eu dou a vida. Eu firo e eu curo, não há outro Deus além de mim. Não conheço nenhum, e ninguém pode livrar-me da minha mão. Leiam isso no capítulo 32 de Deuteronômio, creio que vocês encontrarão no versículo 39. Aqui, não há nada além de Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora vocês são instruídos, exponham-me à prova e digam: vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que não tenham passado no teste. Leiam isso em 2 Coríntios 13, versículo 5. Jesus Cristo está em vocês, e quem é Jesus Cristo? Ele é definido como o poder de Deus e a sabedoria de Deus, isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Lá vocês encontrarão que o poder de Deus é imaginar. Imaginação é Deus. Deus em ação é Cristo, e Cristo é o seu próprio ser imaginando. Então, o que vocês estão imaginando? Isso vai acontecer. Não deixem ninguém dizer que não. Acontecerá se vocês persistirem nos atos de imaginação. Tudo neste mundo é Deus tornado visível, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana.
Isso é Deus. Então Deus é homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Portanto, em você reside o poder criativo de Deus, que é imaginar, e você não pode impedi-lo. Quer você acorde neste mundo ou durma esta noite, você está imaginando. Tudo simplesmente acontece dentro de você. E chegará o dia em que você despertará para o fato de que você é Deus Pai, você que parece tão pequeno neste mundo, tão insignificante. Um dia você despertará para saber quem você realmente é, e você é Deus Pai. E como Deus Pai, você deve ter um filho, e o filho dele é o seu filho, e o filho dele está diante de você e o chama de Pai. Eu lhe direi agora quem é esse filho. O filho é Davi. Davi é o Messias. Davi é o Cristo. Jesus é Jeová, isto é, o Senhor Deus Jeová, e o seu nome para sempre e sempre é Eu Sou. Esse é o meu nome para sempre e sempre, e todas as gerações devem me conhecer por este nome. Ele primeiro se revelará não por esse nome. Ele se revelará como poder, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas você não o conhecerá como ele realmente é até que o veja como amor infinito. Amor infinito com todos os horrores do mundo, e ele, e somente ele, cria tudo, e ainda assim ele é amor infinito. Sim, você o encontrará um dia. Você encontrará o amor, e o amor assume uma forma humana, pois Deus é homem e o homem é Deus. Então você estará na presença de Deus e de seu amor infinito, e ainda assim, por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito, porque ele nos espera com a mesma indiferença e rapidez quando a nossa vontade é má, assim como quando é boa. Ele criou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, então você come dela, e aquilo de que você come, você se transforma rapidamente. E, no que diz respeito ao Senhor, sua imaginação é indiferente para ele se você come o bem ou o mal, pois esses são estados infinitos que você consome, e você cai nesses estados, e paga o preço do estado que consumiu. Portanto, tenha cuidado com o que você imagina. Não me importo com o que o mundo lhe diga que você deve imaginar. Você pode usar seu próprio discernimento para decidir o que imaginar. Quando você entra em um restaurante, você não diz: traga-me comida. Você diz: traga-me um cardápio e escolhe o que deseja. Você não entra em uma loja: traga-me um terno. Traga-me um vestido. Você escolhe, dentre as belas vitrines, o que deseja. Não importa o que você compre, mesmo que seja apenas uma lâmina de barbear. Eles podem estar com uma promoção em uma determinada lâmina e tentar vender várias. Você diz: não, eu só quero uma lâmina específica. Se vocês tiverem, eu compro. Se não tiverem, procuro em outro lugar. Você não compra a coisa mais insignificante deste mundo sem ser seletivo. Você seleciona tudo neste mundo. Espero que sim. Quando você escolheu sua noiva, você a selecionou entre milhões de pessoas no mundo. E quando ela escolheu o marido, ela escolheu você entre milhões de pessoas no mundo. Então você escolheu o que queria. Espero que sim. Eu sei que foi o que eu fiz. Na segunda vez. Cometi um erro terrível na primeira vez, e ela também ao me escolher. Mas na segunda vez eu a escolhi exatamente como eu queria, e foi perfeito, e tudo deu certo maravilhosamente bem. Então eu digo a todos: sejam seletivos em tudo o que fizerem neste mundo e imaginem. O que vocês desejam da vida? Não perguntem como. O que é possível para mim ter? Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele não impõe restrições, não há limite para o poder da imaginação. Quem crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. É isso que nos é dito. Portanto, quando orarem, creiam que já o receberam, e assim será. Não há limite para esse poder, e esse poder é apenas a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então não queime sua casa daqui a alguns anos porque você quer que o mundo não tenha sentido. Pare com essa bobagem. Porque quando ele mais queria isso no mundo, pois eu conheci a sua primeira esposa,
e também conheci a segunda, e a segunda esposa o conquistou da mesma forma que aqueles que vêm às minhas reuniões conquistaram muitos de seus cônjuges. Ela veio às minhas reuniões e se apaixonou por Aldous. Ela mesma me disse e disse a ele na minha presença: foi exatamente assim que eu te conheci, porque fui para a cama sabendo, depois que sua esposa morreu e você ficou viúvo, que eu seria a sua esposa. Então ela se tornou sua esposa, e ele simplesmente abandonou todos os lugares escuros onde morava, porque era praticamente cego, e sua primeira esposa, para proteger seus olhos, mantinha todas as cortinas fechadas. Tudo era escuro. Ele morava na Kings Road. Quando fui lá pela primeira vez, me perguntei: onde estou? Tudo é tão escuro. Todas as luzes eram fracas, pequenas luzes minúsculas. Quando ele se casou pela segunda vez, ela se mudou para o alto das colinas de Hollywood, e tudo era de vidro e luz, nada além disso, e ele adorou. Quando ele já tinha tudo instalado e estava aproveitando, tudo desmoronou. É assim que a lei age. Não é retribuição. É simplesmente mostrar o que você fez. Tudo o que me acontece acontece porque eu o criei. Não importa o que seja, não consigo atrair nada além daquilo que imagino em minha maravilhosa imaginação humana. Então, não se enganem, e de Deus não se zomba. Que Deus? Minha imaginação. Ela foi plantada ali, e Ele a levará à plenitude porque Ele é a vida. Ele dará vida àquilo que eu simplesmente plantei. Mas tudo no seu devido tempo. Seja paciente. A visão tem o seu tempo determinado. Ela amadurece. Ela fluirá. Se demorar, espere por ela, pois é certa e não se atrasará. Isso está em Abacuque. Você encontra isso em nosso maravilhoso livro de Abacuque aqui. Não se atrasará. Mas cada pequena semente plantada tem um intervalo de tempo diferente entre o plantio e a sua plenitude. Então, hoje você assume um certo estado de grandeza, de amor, de bondade, seja lá o que você queira ser neste mundo. Tem o seu momento determinado, e então, com o tempo, frutificará e você colherá os frutos porque os plantou. Tudo é seu. E mesmo que você parta deste mundo neste exato momento, você não o terá deixado. Você terá deixado este momento como uma fração do tempo, mas não o mundo. Pois você retorna à vida em um corpo como este, porém jovem, inexplicavelmente novo, com cerca de 20 anos, para continuar a jornada. E tudo o que você plantou, você colherá. Tudo brotará porque você o plantou, e não pode ser colhido por outra pessoa. Você o plantou e ele virá. Pois o mundo não se limita a 3 dimensões. Este nosso mundo é completo, vasto e amplo em frações do tempo. Você deixa uma fração e se encontra em outra. E esses eventos chegarão ao seu mundo, não de forma progressiva, como se você fosse lançado hoje em 1970 e se encontrasse em 1970. Você poderia ser lançado em 1970 e se encontrar no ano 3000, ou no ano 1000. Não faz diferença se você avançar ou retroceder. Todas essas coisas chegarão ao seu mundo, e você se sentirá em casa, saindo daqui e se encontrando no ano 3000, ou saindo daqui e se encontrando no ano 1000. E o mundo continua. Você continua até que ele desperte dentro de você. Quando ele desperta em você, você é Deus Pai, e você só sabe disso de uma maneira, quando seu filho o chama de Pai. Pois ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, quando você ouve alguém dizendo: "Ah, eu sei quem é Jesus Cristo", você pergunta: "Sabe? Mas quem são eles?" Bem, eles são um só. Eles diriam: "Então, quem é Jesus Cristo?" Você sabe quem ele é? Um bom cristão lhe dirá: "Sim, eu sei que ele é o Filho de Deus." Então você pode dizer ao bom cristão que sabe que Cristo é o Filho de Deus: "Então você deve ser Deus." Porque somente o Pai conhece o Filho, e se você conhece o Filho, então você deve saber que você é o Pai. Você o surpreenderá por causa de sua ignorância. Ele não sabe.
Ele não poderia conhecer o filho a menos que fosse o pai e tivesse plena consciência de ser o pai. Portanto, quando você souber quem você é, saberá quem é o filho. Mas eles vêm. Isso acontece espontaneamente e automaticamente, no mesmo instante. Você não sabe que é Deus Pai até que o Filho esteja diante de você, e então a memória retorna. E, à medida que a memória retorna, não há incerteza quanto a esse relacionamento. Aqui está meu filho. Eu simplesmente tive amnésia. Eu não sabia. Para todos esses sentidos, eu estava sonhando, e eu não sabia. Agora aqui está meu filho, e Deus desperta dentro de você, e você é Deus Pai. Enquanto você está aqui no mundo de César, sem saber quem você é, uma lei lhe é dada, e é sobre essa lei que falarei esta noite. Então, como eu a aplicaria? Primeiro, preciso ter um objetivo. Para alcançar meu objetivo, preciso saber o que estou imaginando, pelo menos no final. Nas palavras de Robert Frost, pouco antes de partir deste mundo, ele disse: nossos pais fundadores não acreditavam no futuro. Eles acreditavam nele. A coisa mais criativa no homem é acreditar em algo. Pois você vai até o fim, permanece no fim como se fosse verdade, e se você permanecer fiel ao fim, os meios se desdobrarão para externalizar seus fins. Portanto, eles não acreditavam no futuro como nos ensinam em nossas escolas, que nossos pais fundadores tiveram uma ideia e depois acreditaram no futuro. Não, eles acreditavam nele. Eles se detiveram no fim e criaram sua maravilha, e se detiveram no fim. Uma ruptura completa com todo o passado. Eles não estavam copiando nada de outras partes do mundo. Um conceito de democracia completamente diferente. A forma de governo mais difícil do mundo, mas, até hoje, a melhor. Nada se compara a ela, mas é a mais difícil. Quando tudo é fácil numa ditadura e atirar. Não acredita nele? Atire nele. Apropria-se do poder e destrói toda a oposição. Mas não numa democracia. Quando você e eu podemos fazer o que estou fazendo agora. Tenho a liberdade de lhe dizer o que estou dizendo, e ninguém vai me prender por isso, em completa contradição com o que é ensinado hoje nas igrejas do mundo. Estou lhe dizendo que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e o homem de quem falo é você. Você é o Cristo que exerce o seu poder com sabedoria ou insensatez. Assim, você o crucifica de manhã, ao meio-dia e à noite com o mau uso desse poder. Esses são os golpes que você desfere contra Cristo. Cada vez que você usa sua imaginação sem amor em favor de alguém neste mundo, você está abusando de Cristo, pois está abusando do poder criativo de Deus. E então você tem a liberdade de fazer isso. Digo-te, experimenta. Simplesmente pega nos conceitos mais gloriosos de ti mesmo neste mundo e, assumindo aquilo que queres ser, sem pedir permissão a ninguém, assumes que és isso. Dorme nisso como se fosse verdade, acorda nisso como se fosse verdade e depois vai trabalhar como se fosse verdade, e verás o vasto mundo a remodelar-se em harmonia com a tua suposição. Quando refletires sobre isso, ficarás maravilhado com a ponte de acontecimentos que surgiu, através da qual te moveste para alcançar esse estado. Não tens ideia de como tudo isto aconteceu. Mas essa maravilhosa imagem que se desdobra, à medida que refletes sobre ela, parece tão natural. Parece tão natural. Dirás a ti mesmo: teria acontecido de qualquer maneira. É assim que acontece naturalmente. Mas não teria acontecido na eternidade se não tivesses assumido o fim e vivido no fim como se fosse verdade. O segredo da imaginação é evocar, em sua maravilhosa mente, uma cena que implique que você é quem deseja ser. Encene-a em sua imaginação como se fosse verdade. Dê a ela todos os tons da realidade. Dê a ela vivacidade sensorial, como nos ensinam as Escrituras. Aproxima-te, meu filho, para que eu te sinta. Tua voz soa como a de Jacó, mas chega mais perto. E Jacó se aproxima e sente os cabelos, que pertenciam a Esaú, sendo Esaú o mundo exterior. Tu soas como Jacó, mas tens o cheiro e a sensação do meu filho Esaú. Então, ele o abençoou.
E assim que lhe deu a bênção para ser real neste mundo, Esaú chega e descobre o engano, que seu estado subjetivo havia tomado o lugar do estado objetivo. E o pai disse: Eu o abençoei. Não posso retirar minha bênção. Mesmo que ele tenha vindo por meio de engano e te enganado, não posso aceitar. Não posso voltar atrás. Então, aqui está meu Esaú. Meu mundo exterior é Esaú, mas não gosto do que estou vivenciando nele. Mas gostaria de continuar no mundo exterior com uma experiência diferente. Então, fecho meus olhos para o óbvio. Construo uma cena que implica que isso está assumindo essa posição. Suplantou este mundo. Não sou mais o homem que eu era. Agora sou o homem que sempre quis ser. Então, trago isso para minha mente, e o reenceno, dando-lhe o tom da realidade e a vivacidade sensorial, colocando minha mão sobre ele e tocando-o. E então, quando estou pensando a partir desse estado, tendo-lhe dado tudo o que posso de realidade, abro meus olhos. Ele desaparece, e isso retorna. Mas digo a mim mesmo: eu lhe dei o direito de nascer. Peço desculpas a você, mas você deve desaparecer agora. Meu estado atual, que me desagrada, deve agora desaparecer do meu mundo, e o estado que aparentemente é invisível no momento surgirá e tomará o lugar do mundo exterior presente. Pois esta é a história de Esaú e Jacó. Jacó é o suplantador, o estado interior subjetivo. E este é o estado exterior de Esaú. Aqui estou eu, pensando a partir deste quarto. Eis um ponto importante no segredo da imaginação. Estou sempre pensando a partir de um estado. Se não gosto do estado que estou vendo e experimentando, então em que estado gostaria de estar? Imagine, concebam em sua mente e assumam. Agora veja o mundo a partir desse estado. É toda a diferença do mundo entre pensar a partir de um estado e pensar sobre um estado. Estou sempre pensando a partir de. E na maioria das vezes estamos pensando sobre. Sobre é, no momento, subjetivo. A partir de é objetivo. Eu pego o estado em que estou pensando e o trago para minha consciência agora e penso a partir dele. Ao pensar a partir dele, eu o reveste de realidade. Eu lhe dou os tons da realidade. E quando abro meus olhos, ele desaparece, assim como é dito em Gênesis que ele desapareceu. 1 minuto até que todos retornem. E então o pai diz: ele me enganou, mas eu lhe dei o direito de primogenitura, e não posso retirá-lo. Portanto, concedo ao Estado, a partir do qual observo o mundo, o direito de nascimento, e isso tem de acontecer. Esses são os segredos da imaginação, ou os segredos de Deus. E o segredo de Deus é Cristo, e Cristo é a imaginação. É o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, mas é preciso um homem para expressar o poder de Deus, porque Deus e o homem são um. Ele existe em mim e eu existo em Deus. O corpo eterno de Deus é a sua imaginação. Isso, na verdade, é o próprio Deus. Agora, pegue isso, experimente e coloque à prova. Não deixe ninguém interferir. Se você sentir que não está forte o suficiente para fazer isso sem discussão, fique em silêncio. Não fale com ninguém. Apenas faça. Eu poderia contar várias histórias de pessoas que nunca discutiram isso com ninguém, não que a discussão fosse estragar tudo, mas elas não achavam que os outros entenderiam e as considerariam um pouco excêntricas, e não queriam se sentir como se estivessem fora do padrão da vida normal. Elas simplesmente guardaram isso para si, e tudo o que imaginaram se concretizou. Mas, por mais estranho que pareça, as pessoas, desconhecendo os segredos mais profundos das Escrituras, quando trazem ao mundo tudo o que possuem, esquecem como trouxeram e tentam protegê-lo com coisas externas. Elas têm agora tudo o que precisam no mundo exterior para protegê-lo, quando trouxeram consigo por meio de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então eles dirão: eu trouxe todos esses milhões para o meu mundo, e aqui estão eles, e então começarão a segurá-lo além da conta, para protegê-lo contra incêndio, contra roubo, contra tudo isso, quando tudo isso surgiu sem a ajuda de ninguém no mundo.
Simplesmente surgiu porque noite após noite e dia após dia eles viveram suas vidas na imaginação. E tendo vivido e dado à luz tudo isso, agora vão protegê-lo com as coisas de César. E César e toda a sua multidão são completamente loucos. Qualquer homem que, tendo dado à luz algo, se volta para o mundo de César para protegê-lo, está simplesmente confessando que não crê verdadeiramente em Cristo. No entanto, a esses de quem falo, dirão: sim, eu sou cristão. Você é cristão, é? Acredita que seus atos imaginativos são fatos? Oh, não. Então você não crê em Cristo. Pois Ele é o poder de Deus, e Deus é a sua imaginação. Se você não crê no poder de Deus, você não crê na sua própria imaginação, e a sua imaginação é Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, você não conhece Cristo. Você conhece apenas um falso Cristo, algo que os antigos pintaram e perpetuaram ao longo dos anos. Então eles têm alguns ícones e chamam isso de Cristo. Quando você o encontra, ele é exatamente como você, pois você é ele. Você é o ser mencionado nas Escrituras como o Senhor Jesus Cristo, mas ele dorme. Um dia ele há de despertar. Quando ele despertar em você, você será o Deus Pai, pois o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução todos deveriam almejar. Por quê? Porque o poder supremo, a sabedoria suprema, o deleite supremo residem na solução deste mistério. Portanto, quando você de fato resolve este mistério, você resolve o segredo do poder criador de Deus. Você encontra a Cristo. E você não o encontra a menos que resolva este mistério. E então, quando você o encontra e encontra o poder de Cristo, ele se revela como você, porque seu filho o chama de Pai, e então você sabe disso sem qualquer dúvida. Você sabe quem está diante de você e conhece esta relação infinita entre pai e filho. Mas não conheci ninguém que use o tecido e aceite isso. Eles não foram ensinados. Estão me passando a tradição. Contam-me o que ouviram na escola. Então, falam com base na teoria, e eu falo com base na experiência. Não estou teorizando, não estou aqui para teorizar. Estou dizendo o que sei. Minha certeza é absoluta. Sei porque vivenciei isso. Quando você sair esta noite, acredite que é Deus passando pela porta junto com você, e não a pequena peça de roupa que você veste. Isso é pó, retornará ao pó. Mas eu disse antes, se você me acompanhar atentamente, Deus é homem, e eu escrevo homem com inicial maiúscula, e existe em nós. Esse homem é o homem interior que existe neste homem exterior. Este é Esaú. Há um homem interior, e esse homem interior é chamado nas Escrituras de Jacó. Esse é o seu primeiro nome, e seu nome foi mudado para Israel. A palavra Israel significa o homem que governa como Deus. Não como um Deus, mas como Deus. Como Israel, então ele passa e finalmente chega à plenitude naquele conhecido como Cristo. Essa é a história. O homem exterior retornará ao pó. O homem interior é imortal, e esse homem interior é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e esse é o próprio Deus. Agora, quando você partir, confie em Deus. Confie na sua própria imaginação. Imagine coisas nobres, coisas belas. Não me importo com o que o mundo lhe dirá sobre como elas são. Continue com a sua bela concepção de como as coisas deveriam ser, mas comece por si mesmo. Viva uma vida maravilhosa e nobre. O que há de errado em ser, seja lá o que for? Não me importo com o que você deseja neste mundo, por mais precioso que possa parecer aos olhos dos outros. Essas coisas começam a estar além do seu direito ou além da sua capacidade de alcançá-las. Se você puder simplesmente presumir que já as possui, então, que assim seja. Será feito para você, pois os meios e os caminhos se revelarão sem que você os determine conscientemente. Você só determina o fim. Eu habito o fim e, vivendo no fim, crio os meios para a realização desse fim. Agora, vamos fazer um breve silêncio e depois teremos algumas perguntas. Ótimo. Alguma pergunta, por favor?
O tema da próxima vez será: Ele está sonhando agora. Agora, alguém tem alguma pergunta? Se não houver, até a próxima.